Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre dois caminhos. O caminho estreito, o caminho largo. Um caminho que leva à salvação e o outro ao inferno. Mas antes de falar sobre essa palavra, vim para te pedir para que você se inscrevesse e compartilhasse para que mais pessoas venham entender. Nós vamos começar nossa leitura em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14. Que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. O que podemos entender? Que o caminho estreito é o caminho que leva à salvação, mas que poucos querem trilhar, porque é um caminho difícil de se trilhar, é um caminho apertado, é um caminho que você precisa renunciar a certas coisas, tirar as bagagens ruins. Você tem que ir só com sua vida, sim, só com seu Espírito Santo, só com sua beleza espiritual. Você precisa ir limpo, santificado e revestido do Espírito Santo. Mas pelo caminho largo, você pode levar suas bagagens impuras, bagagem do pecado, a bagagem que são impurezas da terra. Você pode levar coisas ruins, você pode levar. A palavra de Deus mostra muito isso. Que o caminho largo é um caminho muito fácil de se trilhar, que muitos escolhem. E cada vez vem se tornar um caminho muito usado na terra, que é o caminho de antes-valores, que é o caminho da injustiça, que é o caminho da ganância, que é o caminho da mentira, que é o caminho da prostituição. É o caminho que muitos querem trilhar, que é o caminho muito fácil de se trilhar, que o caminho qualquer hora você pode estar nele. É um caminho que as pessoas estão entrando e não estão conseguindo sair. Mas eu vim te falar uma coisa. O caminho estreito é um caminho muito difícil, mas eu vim te falar que a porta ainda está aberta. A porta um dia se fechará e muitos vai querer entrar. Se lembra de Noé? A porta estava aberta. Noé pregou 120 anos porque estava construindo a arca. 126 anos, se não me engano. E isso mostra que Noé estava pregando. Muitas vezes, falando o povo se converter dos seus maus caminhos, porque Jesus irá voltar. Mas as pessoas não acreditavam, não continuavam suas vidas de prostituição, suas vidas de engano, sua vida de alcoolismo. E podemos entender que quando a porta da arca fechou e o dilúvio vem com suas águas, suas enchentes, muitos queriam entrar, mas não entrou, porque a porta já estava fechada. E hoje a porta está aberta e Deus quer que você entre antes que seja tarde demais. Vemos em outra mensagem também que Deus fala sobre esta porta, que está escrito em Lucas capítulo 13, 22 por diante. Passava Jesus por cidades, aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? E respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechando a porta, e vos do lado de fora começares a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinávamos nas nossas ruas. Mas eles vos dirá: Não sei de vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro, ranger de dentes. E quando vides no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vos lançando fora, muitos virão do oriente, ocidente, do norte e do sul, tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, os últimos que virão a ser primeiros, os primeiros que serão últimos. Aqui podemos entender que ele queria saber qual é o número de pessoas que irão para o céu, que irão passar pela porta estreita.
E Jesus respondeu o que? Esforçai-vos. Jesus não respondeu só para ele, mas respondeu para todos, para nós também. Esforçai-vos. Então que possamos entender que não é fácil entrar pela porta estreita. Não é fácil entrar na nova Jerusalém. Que a porta é difícil. Mas ele disse que lá é muito bom. Porque no inferno ali haverá ranger de dentes e choro. E as pessoas vão ver lá Jacó, Abraão, Isaac, profetas adorando, glorificando. E eles vão chorar. E podemos entender que não é fácil. Porque Jesus disse: no mundo não terias aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então mostra que o mundo não é fácil de se trilhar o caminho. O caminho não é fácil de se trilhar. O caminho é difícil. É difícil. E quem é o caminho que devemos trilhar? Qual é esse caminho? Que caminho é esse que devemos trilhar? Como é esse caminho? Ele é o caminho do que? Da perseverança? Da humildade? Esse é o caminho. Que está escrito em João capítulo 14, versículo 6, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que podemos entender que Jesus é o caminho. Então que devemos andar nos passos que Jesus andou, fazer o que Jesus fazia. O que é? Orar, jejuar, converter meus maus caminhos. Quando sua vida estiver santa, ora, pregue na rua, leve, chama multidões para levar o seu nome, o nome de quem? De Deus. Fazer aquilo que o Senhor lhe chamou para ser feito. Jesus chamou discípulos. Discípulos são o que hoje? Obreiros. Para quê? Para pregar nas ruas. Não para fazer igual hipócritas, oravam na rua para se achar, para se mostrar e usando palavras repetidas. Para orar muitas horas, para falar que estava glorificando a Deus, mas estava se auto-exaltando. Jesus orava na rua de todo o seu coração ensinando. Ele não queria multidões. Isso mostra muitas vezes que multidões, ele falou, ele não queria sair perto das multidões, mas multidões iam atrás dele. Então que podemos entender que Jesus não ia por fama, não ia por multidões, mas ia para levar o nome do Senhor. E também não é fácil, sabe? Em Mateus 16, versículo 24 por diante diz: então disse Jesus a seu discípulo: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Porquanto a quem quiser salvar a sua vida, tem que perder a sua vida, e quem perde a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? O que podemos entender que não é fácil. E que para entrar no reino de Deus, nós temos que largar essa vida de pecado, largar essa vida de pecados momentâneos, largar essa vida que não traz recompensa alguma no reino de Deus, na vida espiritual, e fazer o que Ele nos chamou para fazer, que é carregar a cruz. A cruz que Ele está se referindo é a palavra, é a vida de santidade, é uma vida que não é fácil. Que possamos entender que vai ter provas, vai ter lutas, vai ter angústia, mas é tudo preparamento. Que possamos entender que não é fácil de trilhar esse caminho, porque nós temos que negar a si mesmo, nós temos que se converter, nós temos que andar como Jesus andou. Mas você quer ser salvo, você tem que fazer isso, porque se não fazer isso, você não vai achar Cristo. Cristo não reconhecerá você no juízo final. Você lhe perguntará: Deus, eu preguei na rua, li a Bíblia mais de 30 vezes, orei noites e noites, salvei muitas almas para Jesus, pregava na rua todo dia, mas Deus lhe falará: não vos conheço. Sabe por quê? Deus não quer ser injusto. Ele fazia, exaltava o nome do Senhor, mas a sua vida não estava em santidade, em honra. E Jesus me mostrará também que um homem santo, um homem que estava orando no seu quarto, que estava lendo a Bíblia e ganhando conhecimento para a sua vida, que não ficava usando a palavra de Deus em vão, que vivia a palavra de Deus, era humilde, Deus não estava se referindo humilde nem pela riqueza financeira, é pela humildade no coração.
Mas são poucos também ricos que irão ir pro céu, porque não dá conta de buscar, mas sua vida está perfeita na riqueza. Para que você vai buscar? Então poucos irão, mas não quer dizer que também muitos pobres também não irão. Então que possamos entender que não é fácil entrar no reino de Deus. Jesus ele não queria falar muitos quantos queriam, porque Deus sabe, Jesus é onipresente, onisciente, onipotente, mas Deus não queria falar quantos, ele perguntou quantos que irão ser salvos, mas Jesus falou assim, melhor você se esforçar, ter sabedoria, vencer os mal de cada dia do que saber quantos que irão ser salvos. Não importa quantos serão ser salvos, é importante se você salvar a sua vida. Esforçai-vos, porque não é fácil. Porque muitos procurarão entrar pela porta, mas a porta já estará fechada. Muitos queriam entrar com suas bagagens, com seus pecados, com suas impurezas, mas não entrarão. Então que possamos entender que não é fácil entrar no reino de Deus. Para entrar pela porta é preciso de sacrifício, preciso largar as coisas velhas para se tornar uma nova criatura. Entendemos que no primeiro versículo nós lemos que a porta é estreita, mas que possamos entender que não é fácil entrar pela porta. A porta é estreita, não é qualquer um que entra. Mas a porta larga é fácil de se entrar. Nós falamos agora da porta estreita. A porta larga é fácil de se entrar. Que é a porta da ganância. Ganância de quem? De Caim. Injustiça de quem? De Balaão. O insensato que corre o caminho do sensato são os seus próprios olhos que parecem reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Entendemos que são os caminhos impuros, são o caminho da prostituição, o caminho do alcoolismo. Entendemos que não são caminhos fáceis de se trilhar, mas o caminho largo é um caminho fácil. E como nós vamos entender que caminho que estamos usando hoje é fácil? Sua vida está boa ou está ruim? Está difícil ou está fácil? Nem pelos bens materiais, olhe o que você sofre todo dia. Você está tentando usar seu tempo na presença de Deus? Você está usando seu tempo para conhecer mais a Bíblia, orando? No seu trabalho você é referência como? Você é santo, é luz? Ou você é usado como um peão, um cara normal? Entendemos que nós escolhemos nossos caminhos, tem um livre-arbítrio para isso, escolher o que nós bem entender. Às vezes nós não devemos usar o nosso livre-arbítrio, porque quem é verdadeiramente filho de Deus, que quer entrar para a vida eterna, que quer receber o galadão, a salvação, ele não tem um livre-arbítrio, porque ele quer andar na lei de Deus. O livre-arbítrio é para as pessoas que querem entrar pela porta larga. Nós temos livre-arbítrio, mas você não deve fazer qualquer coisa para entrar no reino de Deus. E agora eu vou ler quais são as pessoas que não entrará no reino de Deus. Sim, a Bíblia nos fala qual que não entrará no reino de Deus. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adulteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fodes alguns de vos que mais vós lançastes, mais fostes santificados, mais fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Entendemos que são esses quem rouba, quem mata, quem engana, quem prostitui, quem anda no caminho fácil. É o caminho que qualquer coisa faz. É o caminho que você age pelo impulso. Você não age pelo pensamento de um sábio. Você age pelo pensamento de um injusto, que faz para de receber algo. Como assim? Ele não está importando com a pessoa. Ele faz o que ele vai ganhar com aquilo. Ah, eu vou fazer isso aqui porque eu vou ganhar fama. Eu vou fazer aquilo para ganhar fama. Entendemos que esses que acham o caminho fácil demais é o caminho largo. O caminho fácil de se trilhar. Entendemos que para entrar no reino de Deus é difícil. Abraão, ele orou. Ele teve que ter uma fé para receber a bênção. Jacó, para ele ser herdeiro, ele teve que trapacear.
E isso mostra impureza. Isso mostra, mas ele tinha que fazer isso porque o irmão dele não estava preparado. O irmão dele, ele estava fazendo coisas que Deus não permitia. Isaac, que é pai de Jacó, que eu pulei. Isaac, ele foi um homem muito injustiçado, porque era para Ismael, mas Ismael não era promessa. Então que Isaac tinha que receber a promessa, porque ele era filho de Abraão com Sara. Possamos entender que para cada um foi difícil. E agora vamos entrar no filho de Jacó, José. José, ele passou por grandes guerras com o irmão deles, mas ele recebeu a bênção porque ele teve fé, teve sabedoria, entendimento. De onde que eles estiveram, ele usou a palavra de Deus, o caminho de Deus em primeiro lugar. O caminho da fé, o caminho de perseverança, o caminho da santidade, o caminho da verdade. Ele não usou as coisas do mundo, mas ele usou o que Deus lhe entregou, que era ser um governador. Ele teve o sonho e os irmãos não acreditaram. Entendemos que todos os personagens da Bíblia teve uma guerra. E os mais famosos são Jesus e Jó. Jó sofreu muito. Por quê? Porque ele não precisava. Ele não precisava de mais nada. Mas ele teria que ser provado para mostrar que ele era santo, que ele merecia tudo aquilo. O diabo queria fazer ele sofrer um pouco, porque ele era muito santo e ele era muito temente a Deus. E o diabo foi falar com Deus para ali fazer uma tentações, para ele tentar derrubar Jó. Deus disse que Jó não iria cair nas coisas que o diabo ia enfrentar. Deus falou, você pode fazer tudo, mas não mata. Ele sofreu, perdeu seus filhos, seus servos, perdeu seus animais, perdeu sua terra, sua casa, mas não perdeu sua mulher. Sua mulher queria abandonar, pediu para ele amaldiçoar seu Deus, mas ele não queria porque ele sabia que Deus era Deus verdadeiro, Deus da verdade, Deus da vida, Deus da restituição, Deus que reconstrói, Deus que tem que provar. Deus prova os filhos para eles entender que eles são mais fortes do que pensam. A prova é um significado assim, gente. Você estuda um ano todo para no final ter uma prova para mostrar o seu conhecimento. A prova não é entregue por um incapaz, a prova é entregue por um cara que dá conta sim de fechar a prova 100%. A prova é para aqueles que estão preparados, não para aqueles que estão impreparados. Que nós estamos preparados, mas nós temos que passar pela prova para ter certeza se estamos preparados. Que Jó, ele passou isso. Jesus sofreu para isso. Todos sofreram para isso. E vocês estão sofrendo para isso. Você está sofrendo para receber o que Deus quer. Que uma coisa que todos querem, mas poucos sofrem para conquistar, que é a vida eterna. Todos querem entrar, receber, mas poucos querem sofrer para entrar na vida eterna. A vida eterna não é fácil de entrar. A própria palavra de Deus diz. Porque Jesus disse, esforçai-vos, porque não é fácil. Se fosse fácil, ele falava, continua com suas vidas, continua com essas vidas de prazeres efêmeros transitórios, vida momentânea. Ele falou que não é fácil, porque ele falou, esforçai-vos. Ele falou que poucos entrarão no reino de Deus. Isso mostra no primeiro versículo que nós lemos, a primeira palavra, entrai pela porta estreita, porque é largo e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Isso mostra que o caminho largo, a maioria vão entrar, e nos finais dos tempos, muitos só entrarão nesse caminho largo, porque não acreditarão, não estarão mais preparados para entrar no caminho estreito. São poucos que entrarão. Que possamos cada dia melhorar a nossa fé, melhorar a nossa vida cotidiana com Deus. Que todo dia nós temos que vencer o mal, e isso nos abrirá um lugar, uma casa no reino de Deus, que Jesus está nos preparando desde os princípios do mundo. Que eu agradeço a cada um que assistiu esse vídeo até aqui, que Deus o possa abençoar grandemente na palavra de Deus. Amém.